Bem-vindos de volta ao programa Ecologia e Política em Debate. Hoje recebemos aqui o professor João de Deus Medeiros, ele que atualmente é o coordenador da rede de ONGs da Mata Atlântica. João, bem-vindo aqui aos estúdios da TV Floripa. Eu gostaria que você começasse se apresentando para o nosso telespectador. Então, eu me chamo João de Deus Medeiros, sou biólogo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, atuando agora no programa de mestrado em Perícias Ambientais Criminais e, nesses últimos 2 anos, também atuando na coordenação nacional da Rede de ONGs da Mata Atlântica, que é uma organização que procura congregar as entidades ambientalistas que trabalham em defesa da Mata Atlântica, mas nessa perspectiva de levar adiante as demandas, né, geradas por essas entidades em termos de aprimoramento de políticas públicas para a conservação do bioma. É interessante que o nosso telespectador, nosso internauta saiba o que a gente, quando a gente fala de Mata Atlântica, a gente está falando de quê, João? Nós estamos falando de um bioma que é reconhecido pela Constituição de 88 como um patrimônio nacional, que é formada por uma série de fisionomias, ou seja, de composições distintas, né? Nós temos florestas, nós temos áreas de restinga, de manguezais, vegetação campestre, tudo isso é incluído no que nós chamamos de bioma Mata Atlântica. E aí, portanto, é um ambiente altamente diversificado, com um nível bastante elevado de endemismo, que significa dizer que tem várias espécies de animais e de plantas, né, que se desenvolveram só nesse espaço da Mata Atlântica, e que é um espaço que está confinado exatamente ao longo do litoral brasileiro, e aí, portanto, sofre uma influência direta, né, a influência direta do mar, mas que, infelizmente, como foi também o espaço inicialmente ocupado, né, durante todo o processo de colonização do nosso país, é o bioma que mais sofreu o impacto, né, dessa intervenção, em que o nosso modelo de ocupação quase sempre está associado, né, com uma conversão. Você precisa desestruturar a natureza, né? Você precisa acabar com a natureza para criar um ambiente artificial. Então a Mata Atlântica, ela, na verdade, foi o bioma que mais sentiu isso ao longo desses mais de 5 séculos de colonização. E boa parte, né, das grandes cidades brasileiras estão hoje localizadas no bioma Mata Atlântica. E, infelizmente, isso significou que boa parte do ambiente natural da Mata Atlântica tenha sido convertido em cidades, em fazendas, em hidrelétricas, enfim. Muita gente que está nos assistindo hoje mora em região de Mata Atlântica, né? Quem mora no litoral brasileiro. Sim. A maior parte da população brasileira está concentrada na Mata Atlântica. E qual é a importância da Mata Atlântica, desses, se não me engano, em torno de 7% restantes da floresta? Qual é a importância disso para a qualidade de vida dessas pessoas? Primeiro, reforçar, né, que a Mata Atlântica, como eu tinha mencionado, não é só floresta, né? Nós temos no bioma Mata Atlântica diversas formações, algumas extremamente importantes para o fornecimento de serviços ambientais, né, como a questão da manutenção de um regime hídrico favorável, que significa dizer ter um controle, né, de períodos de chuva, esse equilíbrio entre chuva e períodos de estiagem, manutenção da qualidade de mananciais hídricos, que são as fontes de abastecimento para toda essa enorme população que está na Mata Atlântica, a própria purificação do ar, polinização, enfim, há uma série de serviços ambientais que estão muito diretamente associados com a integridade dessa vegetação da Mata Atlântica, e que, como nós já avançamos muito sobre esse limite, né, de conversão, em muitos casos, o problema decorrente da não manutenção desses serviços já traz prejuízos claros para essa população que habita essa região, né? A gente teve, por exemplo, em São Paulo, São Paulo sofreu com crise hídrica por muito tempo, ainda
provavelmente sofre, né? Está amenizada, mas ainda tem vários problemas de abastecimento hídrico lá, e em várias regiões Sim. aí do litoral tem esse problema de falta de água. Sem dúvida. E no caso de São Paulo, eu acho que ele é bastante emblemático, né, por conta da situação de caos que cria. De uma hora para outra você tem uma quantidade enorme de pessoas privadas de água, que é um bem essencial, mas infelizmente esse é um problema que não está restrito a São Paulo, né? Esse é um problema que hoje nós enfrentamos no país inteiro, e principalmente no ambiente da Mata Atlântica. Nós tínhamos uma condição extremamente favorável, né? Porque esse ambiente natural ele era altamente favorável à manutenção, né, desse regime hídrico mais equilibrado, o que significava que nós tínhamos uma abundância enorme de fontes. Isso culturalmente também acabou sendo um problema, né, porque acabou criando aquela falsa sensação de que nós nunca teríamos problema de falta d'água, né, que os rios são extremamente abundantes. E aí não só nós utilizamos mal, no sentido de converter, né, essas áreas de vegetação, como também ao longo desse período todo da ocupação da Mata Atlântica, boa parte dos nossos rios nascentes foram altamente degradados, né? Boa parte desses rios sendo utilizados basicamente como canais de escoamento de esgotos. Então não é só a falta, né, mas a própria degradação da qualidade da água é um problema seríssimo em toda a região da Mata Atlântica, e que está diretamente associado com a manutenção da vegetação. Áreas em que você tem nascentes e rios com a faixa de proteção da vegetação, essa vegetação ela funciona como uma espécie de filtro, e ela consegue não só manter a quantidade de água em níveis satisfatórios, como também faz com que a qualidade dessa água se mantenha adequada. Essa faixa que você está falando é a chamada mata ciliar, né? Aquela que fica na beira do rio. Exatamente. E que é uma área de preservação permanente, inclusive muito importante nas cidades para redução de risco de desastres, né, João? A gente tem aqui, a própria Santa Catarina é um exemplo disso. No Vale do Itajaí a gente teve várias enchentes que se agravaram devido à falta e ao mau planejamento das cidades e à falta dessa faixa, vamos dizer assim, de segurança para a conservação e redução de risco de desastres, né? Então, nós temos essa vegetação que você menciona, né, que é a faixa de mata ciliar, que é a vegetação que deve ser mantida ao longo dos cursos d'água, que a própria legislação nacional já procura proteger, né? Nós temos isso definido não só para a Mata Atlântica, mas para todo o território nacional. Então, em tese, nós não poderíamos estar degradando faixas de vegetação ao longo de cursos d'água, no entorno de nascentes, em áreas com inclinação muito acentuada. Por quê? Nós já temos uma norma geral nacional que provê uma proteção legal para esses espaços. Qual a razão, né, da existência dessa norma geral? É exatamente essa da garantia de uma qualidade de vida para a população que ocupa esses espaços. Quer seja pela necessidade de água, e aí falando da mata ciliar, todos nós precisamos de água, é fundamental que nós tenhamos essa percepção de que é preciso fazer uma gestão adequada desse recurso para que ele não nos falte. O outro lado que você mencionou, né, quando nós falamos na proteção principalmente das áreas de inclinação acentuada, é óbvio que terrenos muito acentuados acabam tendo uma estabilidade muito grande e em períodos de maior precipitação, o movimento de massa, o rolamento de rocha é um fenômeno natural que tende a ocorrer nesses espaços. Ora, se eles não estão ocupados, isso gera uma cicatriz lá na floresta, na mata, que rapidamente regenera. Agora, se isso agora acontece num morro que foi irregularmente ocupado e que você tem agora uma infinidade de edificações, um evento desse passa a significar uma verdadeira tragédia, né? Não só por conta das perdas materiais,
mas também, como a gente tem visto em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, enfim, vários locais aqui, principalmente da Mata Atlântica, e assim, esse tipo de tragédia. Essa informação é importante porque essa legislação que protege, que demanda a conservação ambiental, ela não é simplesmente para garantir a vida das espécies vegetais e das espécies animais, né, da fauna e da flora naquele local, mas também para a própria segurança do ser humano. E você estava falando aqui sobre a questão do equilíbrio do regime hídrico. A gente tem há pouco, e isso está sendo debatido no Brasil e no mundo, essas queimadas na Amazônia. E uma das coisas que se diz é que esses biomas eles estão interrelacionados, tanto a Mata Atlântica quanto a Amazônia, e que essas queimas na Amazônia elas influenciam diretamente o regime hídrico aqui na Mata Atlântica. É isso? Na verdade, tudo está, de certa forma, interagindo, né? Os ecossistemas, eles promovem interações, às vezes bastante até complexas, às vezes nem tanto, mas a essência é a interação. Então é óbvio que se nós falamos de um ecossistema florestal, né, você tem aí uma imensa massa, né, de material vegetal que absorve gás carbônico, que absorve água do solo, mas que faz com que esse movimento se dê, né, de uma forma mais equilibrada, no sentido de garantir esse ciclo. Quer dizer, a planta absorve a umidade em momentos de precipitação mais acentuada, e aí com isso a gente não tem esse impacto tão acentuado de enxurradas, de assoreamento, que a vegetação faz essa retenção. Mas não só isso, ao reter ela vai repondo à atmosfera esse vapor d'água de uma forma mais gradual, fazendo com que a gente tenha então um equilíbrio hídrico que permita que o clima se mantenha com uma certa estabilidade. Nós estamos vivendo, do ponto de vista geológico, um período interglacial em que a tendência seria nós termos um equilíbrio cada vez maior desses fatores. No entanto, nós estamos assistindo o inverso, né? Uma imensa concentração de gases na atmosfera, né, por conta de atividades humanas que geram esse desequilíbrio, uma redução drástica de cobertura vegetal, quer na Mata Atlântica, na Amazônia, e também não só no Brasil, no mundo inteiro. E é óbvio que isso gera um desequilíbrio. E esse desequilíbrio está se refletindo no clima global, e esse reflexo hoje já não é mais uma especulação, né? A consequência desse impacto nós já estamos administrando diariamente. João, você falou agora sobre essa questão climática ser uma especulação ou não, né, que já não é mais uma especulação. Eu estava ouvindo a Greta Thunberg, ativista jovem pelo clima, e entrevistaram ela nos Estados Unidos e perguntaram qual a diferença do tratamento da questão climática aqui nos Estados Unidos para o lugar da onde você vem. E ela respondeu, olha, aqui ainda está se discutindo, tem esse debate se acontece ou não acontece. Lá, para nós, isso já é um fato, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem esse tipo de debate, infelizmente, o governo brasileiro está incentivando esse tipo de debate ao invés de tomar medidas efetivas para a redução, né, dessas queimadas, para a redução desses eventos que provocam aí essas alterações climáticas. Você, João, teve no Ministério do Meio Ambiente, foi diretor de áreas protegidas do Ministério do Meio Ambiente, numa época em que o desmatamento da Amazônia foi reduzido, inclusive, e as pessoas, alguns dizem assim, não, mas essas queimadas na Amazônia sempre aconteceram. Qual é a influência da má gestão nessas queimadas na Amazônia? É total. Na verdade, toda queimada na Amazônia é decorrente de falta de controle das atividades humanas no local. A Amazônia, Mata Atlântica, elas em geral são biomas
em que o fogo não é um elemento associado naturalmente à evolução desses ambientes. Diferente do cerrado, em que você ainda tem alguma possibilidade de fogo natural. Os ambientes da Mata Atlântica e da Amazônia, as florestas tropicais úmidas, elas já há mais de 12 mil anos têm evoluído completamente dissociado do fogo. Eu tenho escutado o professor pesquisador Carlos Nobre dizendo, olha, são ambientes úmidos, precisa da intervenção humana para que haja fogo. E a gente vê que há, e está sendo provado isso, que os incêndios são criminosos. Agora é o seguinte, a gente viu, e isso tomou uma proporção mundial, esses incêndios na Amazônia, mas outros biomas brasileiros também estão sofrem, queimando, né? Com certeza. E assim também, como os biomas brasileiros, a gente tem notícias de fogo extremo na África, na Austrália. Qual é a diferença desses fogos que estão acontecendo aqui no Brasil para esses lá? Isso tudo é influência de ações climáticas ou a intervenção humana aqui ela faz com que isso seja mais acentuado? Na verdade, no mundo inteiro, esses eventos eles estão associados com essa conjugação de fatores, né? Mudança climática, promovendo então períodos de estiagens mais prolongadas que favorecem então esses incêndios, mas fundamentalmente, em quase todos os casos, o que você vê é que os incêndios eles são provocados em decorrência das intervenções humanas. Mesmo aqui no caso de Santa Catarina, né, nós temos práticas de queimadas, né, como mesmo nas áreas de campos de altitude, que no âmbito da Mata Atlântica talvez seja a vegetação relictual mais associada ainda com aquela vegetação que existia lá no período pleistocênico anterior a 1000 anos, alguns milhares de anos atrás, em que nós tínhamos realmente um clima mais seco, portanto, menos favorável a esse desenvolvimento de uma vegetação folhosa, uma floresta tropical úmida típica, como a gente tem hoje na Mata Atlântica. As áreas mais altas aqui de Santa Catarina ainda mantêm esse tipo de vegetação, que são os campos de altitude. Mas hoje, em função dessa tropicalização do clima, mesmo nessas áreas de campos de altitude, Coxilha Rica, Lages, Urubici, naturalmente é muito raro você ter o fogo natural. Nós temos fogo todo ano, mas por quê? Porque os pecuaristas promovem o fogo para rebaixar essa pastagem, renovar pastagens. Então, o fenômeno quase sempre está associado com intervenção humana nesses ambientes. A diferença que nós estamos agora vendo é que, em função de estarmos vivendo períodos de estiagens muito mais prolongadas, o efeito dessas práticas agora começa a ser muito mais séria. Tanto em termos de perda de biodiversidade, aí falando, né, no que cada incêndio desse promove de perda de plantas, de animais, de nichos, né, que são as condições para que essas espécies vivam, mas também gerando prejuízos materiais para as populações das áreas onde estão ocorrendo esses incêndios. Quais são as ações que a rede de ONGs da Mata Atlântica tem tomado durante essa sua gestão para que a gente tenha aí estratégias de conservação mais efetivas? A gente sabe que o momento político nacional não é o melhor momento para se implementar e desenvolver políticas ambientais, mas a gente não pode parar de tentar fazer com que a política seja garantida e não tenha um retrocesso. O que a rede de ONGs tem feito? Então, como eu mencionei aqui, Mauro, a rede de ONGs da Mata Atlântica, ela procura ser o braço mais político das entidades ambientalistas exatamente nessa perspectiva, de poder fazer com que políticas públicas adequadas sejam implementadas. É importante nós lembrarmos, né, que a Mata Atlântica é o único dos biomas consagrados como patrimônio nacional na Constituição que teve a sua regulamentação efetivada por lei. Então hoje nós temos uma lei da Mata Atlântica. E veja, eu queria chamar a atenção desse detalhe. A Constituição, ao elencar alguns biomas como patrimônio nacional, define que o uso desses espaços teria que ser feito conforme a lei. Exato. A nossa Constituição é de 88. Nós estamos em 2018 e até hoje somente a Mata Atlântica
teve essa regulamentação. Ainda assim, é uma regulamentação, nós temos a lei, tivemos o decreto, mas nós temos ainda elementos dessa regulamentação que sofrem uma resistência enorme de implementação. Por exemplo, a lei criou um fundo de restauração da Mata Atlântica, um fundo para conservação e restauração, que até hoje não foi implementado. Então, a lei da Mata Atlântica está aí à disposição, mas instrumentos que ela fornece, na prática, não existem. E para que seria útil esse fundo? Exatamente para que você tivesse recursos disponíveis para poder incentivar municípios a elaborarem seus planos da Mata Atlântica, a partir da elaboração desses planos, terem projetos, ações de conservação e de uso racional desse bioma que pudessem receber um apoio financeiro para que a gente tivesse um estímulo a esse uso mais adequado do bioma, que a lei já definiu. Então, assim, a rede trabalha muito nessa perspectiva de, primeiro, garantir que a gente tenha um aprimoramento constante das políticas públicas, e hoje nós trabalhamos também na perspectiva de evitar retrocessos, né? E, fundamentalmente, fazer com que esses instrumentos gerados, principalmente no âmbito legislativo, eles se concretizem, né? E o exemplo da Mata Atlântica é muito didático, porque nós conseguimos a aprovação de uma lei, conseguimos a regulamentação com um decreto, conseguimos a regulamentação dos instrumentos adicionais através do CONAMA, mas ainda persistem lacunas que o poder público parece que, ou pelo menos mostra assim, uma letargia difícil da gente entender e uma dificuldade maior porque não há uma cobrança de forma mais geral da sociedade, né? Pouca gente, por exemplo, sabe que nós temos na lei a previsão de um fundo e que esse fundo não foi implementado. Se a maioria da população tivesse cobrando dos nossos governadores, enfim, dos nossos políticos de um modo geral, né, já que isso é lei, ora, nós vivemos numa sociedade democrática, né? O princípio da legalidade, pelo menos para o poder público, não é uma opção. Exatamente. Né? Então, a sociedade tem que cobrar. O que a rede faz? Na medida do possível, mobiliza as suas entidades para que faça esse trabalho de cobrança. Quantas entidades são? Então, hoje, a rede já teve um número bem maior, né? Nós já tivemos cerca de 500 entidades, e lembrando que aí pega entidades em toda a área da Mata Atlântica. Do norte do Rio Grande do Sul até o Nordeste. E da década de 90 para cá, a gente sofreu, né, um certo... houve um certo desestímulo a essa atuação das entidades ambientalistas e isso refletiu na redução do número de entidades. Hoje a rede tem 196 entidades que mantêm a rede, entidades que a maioria delas são entidades pequenas, né, entidades sem muitos recursos, umas poucas são entidades de maior relevância, assim, reconhecidas, né, nacionalmente, como o ISA, SOS Mata Atlântica, mas a grande maioria dessas 196 são entidades pequenas, mas e espalhadas, dão uma capilaridade ao trabalho. Espalhadas por todos os estados e que geram essa capilaridade. Né? Certo. E, João, falando ainda sobre a questão florestal, incêndios florestais, a gente teve há pouco algumas unidades de conservação queimando aqui no estado de Santa Catarina, como o parque, né, a mais grave, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Tivemos evento no Parque Estadual do Rio Vermelho também. O governo estadual aqui, ele tem dado uma resposta melhor do que o governo federal? Olha, Mauro, eu diria que, de um modo geral, né, os governos, tanto estadual quanto os governos municipais associados a essa questão, tradicionalmente têm agido muito mal. Né? Não só o executivo, né? O próprio legislativo nosso também, e o exemplo do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro é um triste exemplo, com a Assembleia Legislativa aprovando, né, uma redução de área, com a criação de APAs, num modelo completamente fora de sintonia com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, sem consequência nenhuma. Tanto é que, desde a aprovação da criação dessas APAs, não houve implementação nenhuma. Então, assim, o histórico não é bom. Né? Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer uma gestão adequada desses espaços. A própria reavaliação das unidades municipais
é uma exigência, né, já desde a edição da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Desde o ano 2000? Desde o ano 2000, aqui em Florianópolis, que é a capital do estado, agora que isso está se concluindo, né, os nossos parques municipais estão sendo reavaliados, a conclusão está sendo feita agora. A lei que reavaliou o Parque da Lagoa do Peri, por exemplo, é agora de 2019. Exato. Né? Então, levou 19 anos para fazer a reavaliação. Então, assim, de um modo geral, a reação tem sido muito lenta. Esse episódio, com relação ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, ele até demonstrou algo diferente, que é uma resposta mais rápida das entidades associadas, principalmente do governo do estado. Primeiro, uma resposta rápida no combate às queimadas, né? A atuação do Corpo de Bombeiros, da Polícia Ambiental, dos próprios técnicos do IMA, mas eu diria que muito mais do que isso, o que é bem mais relevante, após debelado o incêndio, a consequência de cobrar dos órgãos responsáveis que se avance numa investigação para apurar os responsáveis. Algo que nunca aconteceu. Né? Incêndio nessas áreas, no Rio Vermelho, na Serra do Tabuleiro, eles ocorrem já há vários anos. Sempre você tem essa informação de que os indícios são de que são incêndios criminosos. No entanto, se você avaliar, nesses últimos anos, nenhum desses eventos foi além de um boletim de ocorrência. Na Serra do Tabuleiro agora, esse ano, diferente dos anos anteriores, nós tivemos uma mobilização rápida, ainda durante o período que estava queimando. Já estava a Polícia Civil, já estava a IGP fazendo as perícias, né, a Polícia Militar, a Polícia Ambiental, então, e com a abertura de inquérito, já com pessoas sendo ouvidas, com pelo menos uma perspectiva diferente. Eu acho que isso é extremamente relevante, Mauro, porque, como eu falei, nós, tanto na Amazônia quanto aqui, né, convivemos com esses incêndios. Há uma tendência a eles se tornarem cada vez mais graves por conta da tendência de períodos de secas mais prolongadas, mas, sem dúvida nenhuma, o principal fator que induz a essa ação criminosa é a sensação de impunidade. E se nós não quebrarmos essa sensação de impunidade, fazendo com que o Estado vá às últimas consequências, né, com abertura de inquérito, com uma investigação condizente e, uma vez detectado também os responsáveis, que eles sejam, na forma da lei, adequadamente punidos para que se coíba esse tipo de iniciativa. E a população, ela não pode ficar assistindo esses incêndios pela televisão e conformada com isso. Não dá para a gente relativizar esse caos que está acontecendo nas nossas florestas. É importante também que a sociedade cobre dos governos respostas e acompanhe esses inquéritos para que a gente ache os responsáveis e puna esses responsáveis. E mude esse cenário. Né? E mude esse cenário, porque isso depende, como a gente falou no início do programa, é diretamente ligado à nossa qualidade de vida. João, gostaria de agradecer a tua presença e gostaria que tu se tiveres mais alguma questão a esse respeito a colocar para o nosso telespectador, para o nosso internauta, fique à vontade. Então, eu queria agradecer o convite, Mauro, foi um prazer estar aqui. E eu só, para finalizar, né, queria também deixar aqui um registro que eu me envolvi diretamente agora, né, com esse episódio do incêndio no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. E além desse fato que eu já ressaltei, de uma atuação diferente, né, das autoridades, também nós assistimos um engajamento extremamente interessante da comunidade local. Foram inúmeros voluntários trabalhando diuturnamente, ainda que ressaltando um outro aspecto, né, que é a necessidade do Estado também organizar, capacitar, treinar, até para evitar que essas pessoas voluntárias para garantir a segurança, se envolvam num risco grande, que a gente assistiu isso na Serra do Tabuleiro, né? Mas de toda forma é algo relevante, né? Porque sempre tem muito esse discurso que a sociedade, a comunidade toda é contra o parque. Lá nós assistimos o contrário, assim, uma quantidade enorme de pessoas se mobilizando, né? E às vezes até de uma forma
diria até engraçada, né? O cara tentando apagar com um regadorzinho, o outro com um balde, mas assim, é meio tipo aquela paródia do Beija-Flor, né? Mas fazendo o que estava dentro da possibilidade deles, mas só que centenas de pessoas se engajando nisso. Isso realmente eu agradeço bem interessante. Você trazer esse dado aqui, porque é importante, vou ratificar aqui a necessidade de que essa população seja treinada, porque mostra que quer conservar suas áreas protegidas, que sabe que depende dessas áreas protegidas para a sua qualidade de vida. Então é importante, né, até para evitar o risco dessa população, que ela seja treinada para ajudar no combate a esses incêndios. Mais uma vez, muito obrigado. O programa Ecologia e Política em Debate está aqui para que lhe fornecer elementos para que você possa, de uma maneira mais efetiva, exercer a sua cidadania ambiental. A gente agradece mais uma vez a audiência e até a próxima semana. Obrigado.